E se a gente redesenhasse a internet? Se a gente pegasse o que nós temos de melhor hoje de tecnologia, tanto de processamento de informação, computadores, servidores com muitos cores, capazes de processar enormes quantidades de informação, memórias de alta capacidade, redes de telecomunicações com uma capacidade enorme de transferência de bits por segundo. Tudo isso não existia na época em que a nossa internet corrente foi projetada. E se a gente utilizasse essas novas tecnologias, o avanço enorme que tivemos de capacidade para repensar a internet profundamente? E se a gente pegasse esses conteúdos que hoje são disponibilizados nos servidores e colocasse eles na rede, próximo dos usuários? Se a gente utilizasse as tecnologias para ir mais a fundo nos protocolos do núcleo da internet e redesenhá-los, tirando o melhor proveito dessas técnicas. Esse assunto, essa ideia, é conhecida como Internet do Futuro, que visa repensar a internet com as atuais tecnologias, olhando para suas limitações e olhando para o que a sociedade precisa para o futuro da rede. Bom, eu iniciei um trabalho nesse sentido, me deparei com essa ideia em 2008 e nos primeiros 3 anos estudei o que existia nesse sentido publicado em artigos científicos e encontrei muitos ingredientes conceituais, paradigmas que não estão na internet hoje, talvez alguma coisa, né, na camada de aplicação da internet, que seria a camada mais em cima, né, antes de chegar nos aplicativos dos usuários. E olhando para esse contexto, me pareceu que sim, é possível você redesenhar o que nós temos hoje do zero para melhor atender às demandas da sociedade, mas sem perder o que a internet é, usando essas tecnologias de computação, de telecomunicações, de informação, de outras formas, criando alternativas ao atual núcleo da internet que nós temos hoje. Em resumo, olhando para o que nós temos hoje, sem dúvida temos um sucesso absurdo de tecnologia, um dos engenhos mais bem elaborados da humanidade, só que a gente tem um avanço tecnológico acontecendo desde os anos 70 e o núcleo da internet, muito do que se tem hoje, não aproveita esses avanços porque estamos utilizando técnicas lá de trás, né? Então, a internet do futuro visa criar alternativas tecnológicas ao núcleo da internet, toda a arquitetura, na verdade, a partir do que se tem melhor hoje, sem perder o que a internet é para a humanidade. Isso é a internet do futuro. Nesse contexto, em 2011 eu comecei então a especificar uma proposta de uma arquitetura para esse fim, chamada Nova Gênesis, que significa novo começo da internet. E uma das primeiras constatações que esse estudo, né, inicial trouxe foi de que hoje não é suficiente você repensar a internet como só internet. Você precisa repensar arquiteturas de informação de forma muito ampla, não só a construção de redes de troca de informação, mas incluir nessas arquiteturas convergentes de informação o processamento de informação, o armazenamento de informação e a visualização de informação, seja ela em qualquer lugar da rede, seja no core, seja nos terminais, armazenamento temporário, de dados mais próximos das pessoas, troca de dados entre dispositivos, data centers, computação em nuvem,
Então, a minha primeira constatação nesse processo foi a de que repensar a internet profundamente significa criar arquiteturas mais genéricas do que foi a internet lá nos anos 60, 70, quando começaram as concepções do que é a internet hoje, e nos anos 80, com a introdução dos protocolos do Core, né, que nós temos hoje, que são aí o TCP e o IP. Também o UDP e muitos outros. Mas, enfim, então, a primeira constatação desse trabalho foi de que só uma nova internet seria insuficiente para a demanda que temos hoje por arquiteturas de informação. Em 2012, tive a oportunidade de trabalhar na implementação, né, dessa especificação, ou seja, eu fui para o código, tá, fazer a codificação dessa proposta, e em C++ e C, durante um período sabático, e no início de 2013 foram feitos então os primeiros experimentos para provar o conceito dessa arquitetura Nova Gênesis. A Nova Gênesis ela integra, né, em torno de 16 ingredientes que foram levantados nesses estudos iniciais de 2008 a 2011, já contemplando ingredientes como internet das coisas, virtualização de equipamentos, então, que seria a ideia de você, ao invés de utilizar caixas físicas, né, equipamentos físicos, implementar as mesmas funções de rede de forma virtual como programas de computadora, a softwareização, chamada softwareização das redes, a servitização, que todos esses programas podem ser vistos como serviços. Então, além disso, né, a redução da interferência humana, nas chamadas redes auto-organizáveis, a identificação de todas as entidades da rede, da arquitetura, sejam elas programas de computador, sejam pessoas, sejam redes, sejam roteadores, o que for. Tudo isso identificado unicamente. E com esses ingredientes em mãos, iniciei então um desenho de alguns componentes que implementariam essas ideias em software, e implementei isso ao longo do ano de 2012. Em 2013, então, surgiu o Laboratório de Tecnologias da Informação e Comunicações do Inatel, onde esse projeto continua até hoje sendo desenvolvido e melhorado, né? O atual protótipo já foi implantado, né, em laboratório e testado para vários cenários, internet das coisas, cenários de plano de controle de redes de rádio, cenários de distribuição de conteúdos, cenários de comunicação com 5G e satélite, enfim, uma série de cenários de redes programáveis, redes softwareizadas, onde uma parte das funções de rede roda com um programa de computador, redes auto-organizadas, e hoje nós temos um protótipo funcional que ilustra e prova o conceito de que é possível criar inovações disruptivas na internet. Então, a Nova Gênesis, ela se apoia em 4 pilares. O primeiro pilar é a linguagem. Durante os estudos iniciais, eu me deparei com vários trabalhos publicados relacionados ao repensar da arquitetura da internet, todos eles apontando para a questão da linguagem. A linguagem, ela tem uma característica semântica, que diz respeito ao significado, e uma característica de formato, que é a sintaxe.
Todos esses trabalhos que discutiam ingredientes para alternativas à internet, e já existiam muitos nessa época, inclusive isso nunca parou de acontecer, sempre houveram pessoas pensando em alternativas para o que está estabelecido na internet hoje, destacam essa importância da linguagem. E o que se desejaria para o futuro é que as tecnologias consigam melhor capturar o significado das coisas, que elas consigam entender aquilo que a gente quer dizer. E essa busca da linguagem perfeita para construir os sistemas de informação, para construir as ferramentas humanas, ela é tratada num livro de Umberto Eco, que é um filósofo italiano. A busca da linguagem perfeita me inspirou a colocar esse primeiro pilar da linguagem como sendo fundamental, essencial de qualquer arquitetura de informação. Porque não é possível se criar nenhuma arquitetura de informação que não contemple o aspecto de linguagem como algo básico na sua construção. E, nesse sentido, eu encontrei alguns trabalhos que tratavam da nomeação de entidades e do uso da nomeação para a identificação de entidades na rede e a sua localização. Então, a nomeação, que é denotar as existências das entidades por nomes, é um aspecto fundamental para que qualquer arquitetura de informação possa se aproximar mais da necessidade dos humanos de comunicar com significado. Então, esse pilar de nomeação, ele é essencial para que as componentes de software, para que o hardware, os equipamentos, sejam nomeados apropriadamente e conectados uns aos outros de forma essencial, de forma a representar os relacionamentos entre essas entidades. A implementação desse primeiro pilar é um sistema de resolução de nomes que habilita um domínio, uma região da rede, uma região da arquitetura, a descobrir entidades, sejam elas quais forem, sejam objetos de informação, sejam programas de computador, sejam coisas físicas. E, a partir da descoberta de uma coisa, obter outras coisas, outras entidades. Uma vez que esse sistema ele captura relacionamentos entre entidades. Existe também operadores semânticos, que são operadores do tipo está contido, por exemplo, uma foto está contida num sistema operacional que está contido num certo terminal. Ou contém, esse domínio contém esses equipamentos, esses sistemas operacionais, esses programas de computador, esses objetos de informação. Ou ainda, esse serviço é equivalente a esse serviço. Com esses operadores semânticos e os nomes, é possível representar os recursos existentes num domínio. E isso, então, é um pilar importante para a construção do resto da arquitetura. O segundo pilar é o ciclo de vida das existências. Todas as coisas, todas as entidades, existências físicas ou virtuais, elas têm um ciclo de vida que começa pela criação ou instanciação, se for um software, ou habilitação, implantação, se for um equipamento, passa pela negociação do como esse recurso vai ser utilizado, a operação, o monitoramento, a gerência e a liberação do recurso quando ele não é mais utilizado. Seja ele um programa de computador que é
finalizado, seja um equipamento que é sucateado. Nos estudos iniciais realizados para a construção da Nova Gênesis, apareceram inúmeros momentos em que a captura do ciclo de vida no processo de construção da arquitetura era fundamental. A partir desses estudos, pareceu relevante que a arquitetura cuide do ciclo de vida das suas existências, seja ela qual for. E aí, esse pilar, então, foi introduzido como um dos fundamentos da Nova Gênesis, que inclui o uso do primeiro pilar, que é voltado para nomeação e resolução de nomes, e a partir daí a combinação dos serviços, a composição de serviços para criar grandes aplicações, ajudando no ciclo de vida dessas entidades. Com isso, então, é possível construir protocolos que se descobrem, criar programas de computador que implementam protocolos que se descobrem, que negociam uns com os outros e que, havendo compatibilidade, estabelecem contratos de funcionamento conjunto. Então, com esse segundo pilar, nós trabalhamos na ideia de Protocol Implemented as a Service. Então, a pilha de protocolos, as tecnologias que constroem essa nova arquitetura, elas são conectadas dinamicamente a partir de contratos construídos via autodescoberta de implementações de protocolos. Isso cria uma pilha dinâmica, né? Um sanduíche dinâmico de camadas que pode ser modificada em tempo de execução, e a coisa não se perde porque a nomeação e as relações semânticas e os nomes, né, adotados para as entidades são perenes e podem ser verificadas através do uso de funções matemáticas criptográficas chamadas de funções hash. Então, a auto-organização é construída em cima, utilizando, né, de forma sinérgica, o primeiro pilar da nomeação e resolução de nomes nos domínios. O resultado disso é a possibilidade de criar uma loja de aplicativos, uma loja de implementações de protocolos, uma loja de serviços, aonde as instâncias, né, as possíveis instâncias de protocolos implementados são combinadas em tempo de execução. O terceiro pilar é relacionado à representação do físico. Tudo que é físico, postes, cabos, placas de rede, roteadores, antenas, fibras ópticas, equipamentos, prédios, coisas conectadas, pessoas, vestível, eletrônica vestível, implantes conectados, todas as coisas físicas, elas podem ser representadas e devem ser representadas por programas de computador que advogam em seu nome. Então, a ideia do gêmeo digital, de alguém que representa e reflete, espelha, né, no ambiente virtual aquilo que existe no físico, é o terceiro pilar da Nova Gênesis e foi incluído no protótipo lá em 2013. A capacidade desses programas de representar o que é físico
combinada com sistemas de resolução de nomes e combinada com essa auto-organização semântica, permite, então, que os serviços descubram o que existe no mundo físico e contratem recursos físicos via representantes, via espelhos do físico. Até mesmo o estado dessas coisas físicas pode ser obtido via esses representantes. Quarto pilar é a orientação a serviços. A Nova Gênesis adota um modelo de arquitetura orientada a serviços, em que todo o processamento de informação é visto como um serviço, incluindo a implementação de protocolos de comunicação, incluindo funções de rede virtualizadas, que são funções de rede que tradicionalmente eram implementadas como equipamentos físicos visíveis, né, para o olho humano, e hoje são implementadas como um programa de computador no data center em servidores de prateleira. A orientação a serviços permite a composição dinâmica de componentes de processamento de informação, fazendo com que a simplicidade de pequenos programas resulte em aplicações de grande complexidade no modelo que a gente chama de bottom-up, né? Um modelo de baixo para cima, na qual pequenos componentes que fazem papéis específicos, pequenos serviços, são combinados, resultando em grandes aplicações na qual o comportamento desejado, né, as soluções que essas aplicações devem entregar são autoemergentes, né? Elas emergem como resultado do comportamento social desses pequenos programas, desses serviços. Os 4 pilares, novamente, em resumo: nomeação, ciclo de vida, representação do físico e a sua programabilidade, e o último pilar, a arquitetura orientada a serviços.